Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 26º episódio da série Goiânia e seus prefeitos. Goiânia e seus prefeitos, esse trabalho memorial da busca das histórias de Goiânia por meio daqueles que a administraram, aqueles que tiveram a honra de sentar na principal cadeira da cidade de Goiânia. Essa epopeia que começa lá quando Pedro do Vico decide tirar a capital, o poder político da nossa querida, amada, patrimônio da humanidade, Vila Boa, a cidade de Goiás, e trazer para Goiânia, até os dias de hoje. Esse projeto termina no mês de novembro, quando ficamos sabendo quem será o próximo prefeito ou prefeita da cidade, que vai administrar a cidade pelos próximos 4 anos. Hoje, vamos falar da trajetória de alguém que eu tenho certeza que você já ouviu falar em algum momento. Mas para falar a trajetória dessa pessoa, desse ícone da política goiana, convido ele, meu pai, escritor, pesquisador, poeta, o Birajara Galho. Seja bem-vindo, pai. Obrigado, filho. Obrigado. Realmente é difícil. Eu não acredito que alguém nesse estado, né, não tenha ouvido ainda esse nome, né? Íris Rezende Machado. Então, só para localizar, o Íris é uma pessoa que a gente já explorou bastante aqui durante o nosso programa, porque ele teve a sua administração interrompida pela ditadura militar lá no ano de 1969, e também falamos muito dele na transição da ditadura para a democracia, quando o Íris participa muito do processo, ele indicando prefeitos, ou das articulações, enquanto era governador e grande líder do PMDB, aqui na capital. Ele no círculo no âmbito estadual e nacional, sendo ministro e tudo mais, mas a gente sempre falando muito de Íris. Então, aqui, o perfil biográfico de Íris, caso você ainda não tenha, não conheça, ele está disponível aqui na nossa série. É só você olhar aí na playlist, tem um episódio do Íris, onde toda a trajetória pessoal, biográfica de Íris está contada lá. Não vamos repetir para não ficar enfadonho para aqueles que acompanham todos os episódios. Mas caso você não tenha visto, é legal que você veja lá, mesmo se você não tem interesse em ver todos os prefeitos, não tem problema. Se quer ver o do Íris, assista aquele especial do Íris para você entender. E o Íris, a gente vai falar novamente também logo adiante, porque depois ele volta a vencer a eleição para prefeito de Goiânia. Então, nesse episódio em particular, a gente vai falar dos bastidores, que são muito ricos, da eleição de 2004. E ela volta, na verdade, em 1998, quando o Íris perde o governo do estado para Marconi Perillo, numa eleição histórica, porque foi uma virada muito improvável, como não se vê todo dia na política, não é goiana, na política brasileira, na política mundial. Uma virada muito improvável, era muito pouco previsível a virada que Marconi colocou para Íris. Então, a eleição de 2004 ela se conecta diretamente a 1998. E vamos falar desse período político e a administração em si, a gente vai deixar para o próximo programa de Íris, onde a gente fala só de feitos dessas duas administrações. Embora, na verdade, sejam mais, porque ele foi reeleito na primeira vez, a gente está falando de 2 administrações e meia, digamos assim, mas a gente vai falar aqui do processo político, que é muito rico, é muito conturbado, é cheio de idas e vindas, tem muitas nuances e tudo mais, sobre esse período histórico importante de Goiás, de Goiânia. Pai, vamos voltar então para 1998. O que aconteceu em 98? Foi uma derrota inesperada, 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 totalmente inesperada. E que causou uma surpresa, não foi no Estado, uma surpresa nacional. Nacional. O Íris, né, vinha de sucessivos pleitos, né, eleito, reeleito e muito bem eleito em todos eles. Né? Em 1998, a oposição é a maior dificuldade, né? Em ter alguém, encontrar alguém para disputar, pelo menos para concorrer, para ter um adversário, né? Pelo menos nos partidos tradicionais, no caso o PSDB, né? e outras siglas. Naturalmente, as siglas de expressão, as siglas de expressão menor, né? sempre tem os seus candidatos. Então, surgiu, para representar o PSDB, o
político, né? Início de carreira, Marconi Perillo, né? Que era oriundo do PMDB jovem, que tinha uma história primeira dentro do PMDB, né? Mas que se... Pois não, Pablo? Diz que o Marconi teve uma militância junto do Pio Vargas, ainda nessa juventude do PMDB e do PSDB. O Pio Vargas, para quem não conhece, um poeta icônico da história de Goiás, muito amigo do meu pai. O pai tem muitos trabalhos biográficos a respeito do Pio. Eles eram companheiros de militância de juventude, pai Marconi e Pio Vargas? Sim, Pablo, eram companheiros, inclusive, de presenciar o diálogo, o encontro entre o Pio, o Marconi e eu, né? E os dois comentaram a respeito dessa época. Então, é realmente um fato real, verídico, né? Que eles viveram. Tanto é que depois o Marconi, né, segue o Neon Albernaz, né, no seu processo de saída do PMDB. Enfim, Pablo, então tem o Marconi como representante de um dos partidos de oposição. Deixa-me contar essa história. O nome que vinha sendo trabalhado era do Jales Fontoura. Ele que era o candidato. Só que o Jales acha um desafio muito difícil. De fato, as pesquisas davam que o desafio era muito difícil. Vencer eles Rezende. Mas tem um detalhe, pai, de uma pessoa, que eu não posso citar o nome, porque realmente não me permitiu isso, foi uma conversa em off, que ele trabalhou na campanha do PMDB, nessa campanha derrotada. É uma pessoa da comunicação que trabalhou na campanha. Todas as pesquisas qualitativas do PMDB, pai, já davam o Íris lá na frente com 70% das intenções de voto, mas as pessoas nas qualitativas falando que queriam mudança, que não aguentavam mais, que existia um fastio, realmente, em relação a Íris Rezende. Então, diz que internamente eles torciam muito para que fosse o Jales Fontoura, porque ficaria muito difícil o discurso de renovação com uma família tradicional, como é a família Lage e tudo mais, né? Então, tudo isso ficaria muito difícil trabalhar esse discurso de renovação. Quando pegaram um jovem de 35 anos, deputado federal pouco conhecido, acendeu a luz amarela no comitê do PMDB, porque eles já sabiam das pesquisas internas, pai, que poderia, era o perfil, o único perfil possível que poderia derrotar os Rezende. Causar aí, alguma mudança. É aquela situação do eclipse, o alinhamento dos astros. Sabe, quando os astros se alinham e dá o eclipse, foi o que aconteceu em 1998. O perfil de Marconi casava com o que a população goiana queria, mas não sabia que queria, não verbalizava, não conseguia identificar. Existia um fastio, um nome novo era o que a população precisava. Marconi se encaixou nesse perfil. Foi, Pablo. O cometa, né, do momento certo político, né? Pablo, essa eleição, no primeiro turno, o Marconi ele obteve 946.588 votos, enquanto o Íris obteve 914.035 votos, com uma diferença pró-Marconi de 32 mil votos, primeiro turno, e 533 votos. Já no segundo turno, Pablo, essa ideia de consolidar, de atender o anseio do eleitorado que queria alguém novo, uma política nova, enfim, esses anseios, Marconi obteve 1.157.988 votos. Íris obteve 1.015.340 votos, com uma diferença, Pablo, de 142.648. E tem um dado interessante, estatístico. Se somarmos, Pablo, os votos atribuídos a todos os outros candidatos do primeiro turno, Marconi ainda ganharia. Ou seja, todos os votos dos outros candidatos. Todos os votos. Ou seja, Pablo, o Íris perdeu voto de quem, inclusive, votou nele no primeiro turno. Ele perdeu votos, né, que foram atribuídos, né, para ele no primeiro turno. Então, foi uma eleição muito diferenciada, histórica, essa eleição.
Histórica essa eleição. Então, opa, foi um momento muito desfavorável à trajetória exitosa até então de Iris Rezende. Iris Rezende. Nesse contexto, o que acontece também é que Maguito, ele havia trabalhado, Maguito era então governador de Goiás, né? Ele tinha uma administração muito bem avaliada, tanto que vai eleito para o Senado com tranquilidade, com conforto, nesse pleito em que o Marconi é bem sucedido no primeiro turno, né? Porque o Senado resolve em um único turno. Mas, além da vontade do Iris querer voltar ao governo do Estado, o Iris era senador, então ele estava em Brasília no meio do mandato, ele estava nisso. O Maguito havia trabalhado muito fortemente para que o PMDB não apoiasse a emenda constitucional da reeleição proposta pelo Fernando Henrique Cardoso. E o Maguito se preocupou em manter uma coerência, o que não é também muito comum na política, entendeu? E o Maguito teve essa preocupação. Ele tinha a pressão do Iris, mas naquele contexto, devido à sua excelente aprovação em Goiás, talvez se ele quisesse se indispor internamente no PMDB com o Iris, por estar sentado na cadeira que estava, talvez conseguisse a vaga para disputar. Mas Maguito não quis essa vaga, em respeito a Iris, em respeito à própria coerência de ter sido contra a reeleição, contra o Instituto da Reeleição ali. Maguito vai para o Senado, Iris vem, perde a eleição. Essa história se conecta lá em 2002, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, que essa derrota foi a que mais doeu na história de Iris Rezende, né, pai, de 2002. É verdade, Pablo. Existem apontamentos históricos, estudos históricos, né, que se o candidato, o adversário de Marconi, né, fosse o Maguito, né, talvez o resultado poderia ter sido outro. Bom, mas essa história não acabou acontecendo e a história foi outra de fato. Bom, Pablo, se não bastasse essa derrota de Iris em 98, né, vem uma outra também derrota inesperada. Em 2002, Maguito Vilela é, então, candidato a governador contra o Marconi, que buscava a sua reeleição. Marconi é eleito no primeiro turno. Iris, por sua vez, né, buscava a sua reeleição ao Senado. E havia duas vagas, né, disponíveis para serem ocupadas por goianos, por candidatos goianos. O que acontece, Pablo? Vai eleito Demóstenes Torres, Lúcia Vânia fica em segundo lugar e o Iris fica em terceiro lugar, com uma diferença para a Lúcia Vânia, que conquistou a segunda cadeira, de 9.531 votos. Então, foi uma outra derrota também inesperada de Iris Rezende, que tinha como certa a sua recondução, a sua reeleição ao Senado Federal. Então, foi uma segunda derrota em sua vida bastante, não diria traumática, não, mas diria inesperada, totalmente inesperada. Essa, pai, foi a derrota que mais doeu em toda a trajetória do Iris Rezende, a de 2002. Por quê? Porque era algo estava muito confortável. Primeiro que o Marconi não estava bem avaliado, pai. Isso eu já trabalhava, já era jornalista, já estava no Diário da Manhã. Nessa época, já acompanhava os bastidores e tudo mais. O Marconi não estava bem avaliado. No último ano, todas as pesquisas anteriores davam que Maguito venceria o Marconi. Então, e o Iris com muito conforto na frente também da disputa para o Senado. Então, até entrar o ano eleitoral, até 2002, aparentava um retorno glorioso do PMDB ao estado de Goiás, com a vitória de Maguito ao Palácio das Esmeraldas e Iris tendo uma reeleição tranquila para o Senado. O que acontece? No último ano, o Marconi se recupera de forma surpreendente. Ele começa, quando começa a campanha, as intenções eleitorais de Maguito ainda estavam na frente de Marconi. E começa aquele processo da tesourinha, de chegando, caindo, até que ultrapassa, e não só ultrapassa, se resolve em primeiro turno. Então, assim, o Maguito leva uma vitória realmente
Não foi humilhante, porque perder para quem está no cargo nunca é humilhante, mas surpreendente, mas a de Íris doeu. Também. Por quê? Demóstenes Torres, pai, era um completo desconhecido até então em Goiás. Ele era um promotor, mas que tinha uma atuação muito intestina na categoria, não era uma figura e tudo. Ele aparece na Secretaria de Segurança Pública, né? O Marconi o convida para ser secretário de Segurança Pública por uma indicação de Ronaldo Caiado. Ele era do PFL, então, demonstra que aquele contexto era aliado de Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado apoia Marconi e indica o secretário de Segurança Pública, indica Demóstenes Torres. Ele começa um trabalho que começa a se destacar em relação ao combate à criminalidade, mas em especial no entorno de Brasília, uma região complicada de Goiás. Novamente, pesquisa, informação de bastidor que eu me recordo dessa época. Pai. Essa foi de um pessoal que trabalhava com Demóstenes. E quando chegou para as qualitativas assim, e apresentaram para ele, ele olhou assim, não, isso está errado. Assim, e no momento em que ele estava ainda com um percentual baixo, todo o desenho dado das qualitativas, pai, daria que ele ultrapassaria Íris e Lucevânia. Naquele momento, ele brigava para tentar aparecer mais com outros sonhos políticos menores, entendeu? Quando falou isso, falou assim, não, toda a pesquisa dá que você vai ser o mais bem votado, a segunda vaga está entre a Lúcia e o Íris, e a gente não sabe. Aí é briga de foice no escuro, não sabe. O Demóstenes não acreditou, achou que a pesquisa estava errada. Bancou outro instituto para fazer e apontou o mesmo cenário. E foi o que se comprovou nas urnas, pai. Isso mostra que quando a pesquisa é bem feita, ela tem critérios científicos, dá para você fazer projeções confiáveis. E foi o que aconteceu. O Demóstenes deu uma arrancada, ultrapassou duas figuras muito de grande destaque da política goiana, Lucevânia, ex-mulher de Irapuã, mas não só isso, uma luz política própria, várias candidaturas, ela atende muito bem prefeitos do interior do estado, muito querida pelos prefeitos do interior do estado, porque ela os atende muito bem, ela faz um trabalho quase de vereadora com os prefeitos do interior, que vão a Brasília, ela pega o rapaziada, leva em gabinete ministro, leva em gabinete deputado, direciona emenda, ela faz esse trabalho, por isso que ela é muito querida dos prefeitos, e eles, um ícone da política goiana. Demóstenes não acreditou quando colocou na frente, e as urnas confirmaram em 2002 que Demóstenes ultrapassa e ficou aquela briga, cabeça a cabeça, você vê, 9 mil votos para uma eleição de Senado, é uma diferença muito pouco. ridícula de pequena. Mínima. Foi pau a pau. E essa derrota foi a que machucou eles de verdade. Nesse contexto, ele estava convicto em abandonar de fato as urnas. O PMDB de Goiás, em respeito à sua trajetória, oferece para ele a presidência do partido no estado. Ele vira presidente do PMDB em Goiás. Isso, Pablo. Então foi uma outra derrota inesperada. Eu acredito que intimamente ele falou, não dá mais, né? Encerrei, né? Não vou me apresentar mais às urnas, né? E acredito que ficaria por aí mesmo. Aí vem as eleições de 2004 para prefeito, né? E Pedro Wilson, buscando a sua reeleição, tinha uma avaliação positiva, Pablo. Tinha uma avaliação positiva. E, por outro lado, Pablo, né? E o Pedro Wilson, né? Iria reencontrar também nas urnas, né? Como o próprio Íris foi convencido pelo seu partido. Eu acredito que o partido não tinha um outro nome para representar dignamente, caso não fosse o Íris. E veja só a composição desse quadro de candidatos nessa eleição de 2004, Pablo, né? Pedro Wilson buscando sua reeleição, Íris Rezende, pelo PMDB, né? O Sandy Júnior, que era bom de voto, o Darcy Accorsi, que depois disputou aquela eleição com Pedro Wilson, votava novamente, ainda com a participação da deputada bem votada em Goiânia, né? Da Raquel Azevedo, da Isaura Lemos, e dos não tão conhecidos, né, candidatos, do Ranieri Lopes e do Rubens Donizete. Então, Pablo, era uma eleição que você não tinha uma ideia de resultados, enfim, você não tinha. Era algo novo. Você estava entrando numa arena política, né? Sem saber como é que ficaria, né? Com esse ou aquele adversário. Tinha bons adversários ali. Né? E o que acontece, Pablo? Né? Íris vai eleito.
Mas antes disso tudo, Pablo, você que participou, você já estava trabalhando no histórico, jornal Diário da Manhã, né? Que participou desses bastidores, né? Acompanhou os debates, né, Pablo? Aí agora não é mais seu pai que pergunta. E aí, Pablo, como é que foi esse momento, né, de campanha, de embates? Pai, foi uma das coisas mais históricas, assim, icônicas realmente da política em Goiânia. Porque, primeiro, um dos grandes arrependimentos que eu tenho foi ter publicado um artigo no Diário da Manhã, é que hoje eu não publicaria esse artigo nunca. Assim. Primeiro que ele parte de uma premissa machista, entendeu? Coisa que eu me arrependo de ter publicado isso. Na época em que se cogitou a reeleição do Iris, toda a política goiana achava que ele seria novamente humilhado, mais humilhado ainda. Eu tinha perdido para o governo do Estado, tinha perdido para o Senado, agora ia perder para prefeito de Goiânia. Esse era o desenho dado. E aí eu escrevi um artigo, qual me arrependo, que o título é Iris é muito mais macho que eu. Primeiro, vinculando o sexo masculino a um ato de bravura, o que é um equívoco, é um erro, que eu me arrependo profundamente, era a cabeça da época. Sabe assim, o que hoje eu nunca escreveria, nunca colocaria um título esse, colocaria Iris é mais corajoso que eu e tal. Porque naquele cenário, ele não pensava em candidatura a prefeito de Goiânia, ele estava completamente perdido depois de 2 derrotas acachapantes como foram. O nome dele é colocado como um balão de ensaio numa pesquisa, porque o Senado estava muito tranquilo de reeleição para Pedro Wilson. Aí começaram a colocar nomes para ver se alguém concorria. E numa pesquisa dessas, aleatórias, sem muito porquê, o nome de Iris aparece bem colocado. E começa uma pressão do PMDB que, de fato, também via de um processo de esvaziamento, porque o Marconi tinha ido para cima das bases do PMDB e muitos nomes históricos do PMDB haviam migrado para o poder, como é bem característico, né? O poder ele exerce um centro de gravidade que atrai gente, né? Então o PMDB estava se esvaziando, muita gente indo para o lado do PSDB e tudo mais. O PMDB sem grandes prefeituras, sem oferecer expectativa de poder, e partido que não oferece expectativa de poder morre. O Iris aparece bem colocado não a ponto de vencer, mas a ponto de disputar. Começa uma pressão. Iris vai para essa campanha de 2004, pai, no sacrifício. Completamente, ele não queria. A tendência era de eleição de Pedro Wilson, que, como a gente falou no episódio passado, vinha com uma administração que tinha problemas, mas no geral era bem avaliada, as pessoas observavam a presença da prefeitura nos bairros e tudo mais. Só que o Iris teve a grande sacada de marketing. E aí você vê realmente que o marketing, por uma campanha eleitoral, você encaixar o discurso que as pessoas querem ouvir, ele é fundamental. O grande problema de Goiânia naquele contexto era o transporte coletivo. As pessoas estavam incomodadas, as vans tinham saído, circulação, não se resolvia o problema e não se percebia uma solução para o transporte coletivo. Iris, numa atitude... Hoje, aquele momento eu falei de macheza, o que foi um erro, mas numa atitude marqueteira de coragem, começa a bradar. Alguns diriam populista, eu não sei, eu deixo para os teóricos falarem se é populista ou não. Começou a bradar que resolveria o transporte coletivo em 6 meses. Em 6 meses vai estar resolvido, não vai atrasar ônibus, não vai o quê? E repetia isso diariamente. Outra carência da periferia de Goiânia, pai. Falta de asfalto. Muitos bairros ainda na terra, e terra a gente sabe. Quem já morou sabe qual é o drama. Na época da seca, a poeira, tudo suja. Na época da chuva, a lama, tudo atola. Então a pessoa não tem paz na vida quando a sua casa é numa rua de terra. É sujeira na época da seca e é sujeira na época da chuva. E eles prometeram asfaltar todas as ruas de Goiânia. E naquele contexto, pai, tinha bairros nobres, entendeu? Pedaços do Jaó, do Santa Genoveva, que ainda não eram asfaltados. Entendeu? Para dar uma ideia assim, imagine os bairros mais periféricos, com casas mais simples. Era muito bairro de Goiânia que era na terra ainda, sabe? As pessoas sofriam muito com isso. E eles colocam esses dois motes, melhor falando, como pauta principal de sua campanha. Transporte coletivo resolvido em 6 meses e todas as ruas de Goiânia asfaltadas. E aí, pai, tinham matérias comprovando que seria inviável economicamente, tal, não sei o que, ele colocava. Mas quando o discurso encaixa na política, os fatos não importam tanto. O que importa é o discurso. E aí, Iris e Pedro vão para o segundo turno, um segundo turno de muita violência retórica, pai. Argumentos muito pesados. O PT publicando materiais... debates pesados, agressivos. Debates agressivos, entendeu? O PT chamando o Iris de dinossauro, tinha material. Sabe? Não ao dinossauro,
os dinossauros já estão enchendo sempre assim, explícito, e o PMDB chamando o Pedro de bicho preguiça. Esse era o nível do debate, pai. Um chamando o adversário de adversário, outro de bicho preguiça. Então, assim, foi muito agressivo o segundo turno de 2004. Deixou chagas que foram só lá na frente, por volta de 2010, que elas foram cicatrizadas. Nem foi em 2008, foi em 2010 que essas chagas são cicatrizadas, mas que mostra que na política ninguém vence a priori e ninguém perde a priori, pai. É só na hora que a urna abre. E Íris já viu. Derrotado a priori em 2004, ele vence. Vencedor a priori em 98, em 2002, ele perde. E ele sabe que é só depois que a urna é aberta que você pode comemorar ou lamentar um resultado. Na verdade, uma terceira surpresa, né, Pablo? Só que dessa vez positiva para a história política do Íris, né? E para a história política do partido como um todo, né? De duas derrotas, né? Tristes, violentas para o currículo dele, e de repente obtém uma outra surpresa, só que dessa vez positiva, a sua eleição. Pablo, nesse pleito, Pablo, o Íris, ele obteve no primeiro turno de 2004, numa chapa de puro sangue, né, como os políticos dizem, né, que teve como vice o Valdivinho de Oliveira, puro sangue, do PMDB também. No primeiro turno, eles obteve 299.912 votos, enquanto Pedro Wilson, tendo como vice o Misael Oliveira, do PTB, obteve, Pablo, 145.503 votos. Já uma diferença grande, né? Por 2 pontos e meio, e já levaria a eleição no primeiro turno. Já no segundo turno, realizado no dia 31 de outubro de 2004, Íris obteve, Pablo, 349.133 votos, ou seja, 56% do percentual de votos. Então, foi uma eleição novamente inesperada, foi uma surpresa, só que uma surpresa positiva, né? A trajetória política de Íris Rezende Machado. Embora, nesse pleito, como nós comentamos, né, Pablo, tivesse os candidatos, né, como Sandy Júnior e como Darcy Accorsi. Pablo, e ainda os outros candidatos que eu mencionei, e Íris cumpre o seu mandato e busca uma reeleição. Buscam uma reeleição em 2008, uma reeleição tranquila e que foi vencida no primeiro turno, em 2008. E ele esteve como principal adversário, Pablo. Olha, veja bem, de 8 candidatos, essa eleição, contando com o do Íris, foram só 4 candidatos. Tamanha era a avaliação política e o desempenho político do Íris, né? Claro que não cumpriu aquela meta de 6 meses, né, Pablo? Nem para um programa anunciado, nem para outro programa anunciado, né? E que continua inconcluso até hoje. Não é porque Goiânia está crescendo demais, tem muito bairro para asfaltar, não, mas que continua inconcluso, principalmente no transporte público. Bom, Pablo, já nessa eleição, o Íris tem como vice a presença do PT, né? Que já era na administração presidencial do Lula. O PT tinha um presidente como Lula, otimamente avaliado, o Lula. Então, o Paulo Garcia, Pablo, que não tinha uma trajetória de sucesso político, havia sido candidato a deputado estadual e não obteve eleição, mas uma trajetória vitoriosa como representante classista da sua classe, que era médica, né? Como presidente da Unimed e outras ocupações também, e como professor também. Embora, mas não era um político que tinha uma história, que tinha um passado um pouco mais alongado. Embora a sigla do PT tenha aparecido em 1980. Então, de 20 e poucos anos de história, né? Estava atingindo a maioridade, digamos assim. O Íris Rezende, Pablo, obteve, em primeiro turno,
472.319 votos, ou seja, 74,16% dos percentuais dos votos, Pablo. Ao passo que o Sandy Júnior obteve 100.335 votos, Pablo. Então, foi uma eleição inquestionável. Inquestionável. Foi um passeio. Não, foi um passeio. Foi um passeio. É quase assim de uma forma contemporânea, falando em paciente, lembra do futebol, né? Nós dois mais ou menos como 5-1 do Flamengo dentro da arena do Corinthians. Foi um passeio. Na verdade, assim, o grupo político de Marconi teve dificuldade até de achar candidato, sabe? O PSDB não conseguiu colocar nenhum nome. Teve uma disputa entre o Barbosa Neto e o Santos Júnior. Em dado momento, o Marconi opta pelo Santos Júnior, o Barbosa fica muito decepcionado, inclusive se afasta politicamente de Marconi Perillo nesse contexto. E o que acontece em 2008, pai, é que o Lula já havia sido reeleito em 2006 e já estava nessa aproximação junto ao PMDB, principalmente via Michel Temer lá em Brasília. E aí tem um acordo para que em algumas capitais o PT apoie o PMDB, para que essa recíproca fosse verdadeira, já visando 2010, que seria a eleição da Dilma, a primeira eleição da Dilma. Aqui em Goiás teve uma intervenção da presidência do PT, do Lula, que era o grande líder, não era presidente do PT, mas é o grande líder até hoje, naquele contexto, sentado na cadeira de presidente, com a popularidade que tinha muito mais, que não deixou satisfeito o grupo de Pedro Wilson. Pedro Wilson, Marina Santana, Serjão, aquela galera do PT não ficou nada feliz com isso. Tanto que o vice não é do grupo do Pedro Wilson, que tinha mágoas, tinha chagas ainda da eleição de 2004. Elas não estavam cicatrizadas pelo que aconteceu em 2004. Mas o PT tem aquelas tendências internas correntes. O Lula fortalece a corrente da Neide Aparecida, que indica Paulo Garcia para a vice de Íris. Paulo Garcia havia sido eleito deputado estadual em 2002, que não conseguiu a sua reeleição em 2006. Ele estava sem mandato. Voltou a dar aula na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Medicina, voltou a clinicar, né, a operar como médico que era. Em 2008, ele é indicado pela Neide Aparecida para a vice de Íris Rezende. Então, o grupo do Pedro Wilson sequer fez muita campanha para Íris, pai, em 2008. Sim, já está ganhando mesmo, tal, não sei o quê. Ficou muito incomodado com a intervenção branca, com a intervenção, na verdade, com luva de pelica, que o PT, que a presidência fez no partido em Goiás, priorizando um grupo político que era rival interno do grupo de Pedro Wilson aqui no estado. Esse foi o bastidor que leva Paulo Garcia a vice, que a consequência é a sua eleição para prefeito logo adiante na verdade, ele assume a cadeira em 2010 e sua eleição em 2012, mas isso já é outro capítulo, né, pai? É verdade. Porque já em 2010, em 1º de abril de 2010, né, Íris se afasta da prefeitura para, mais uma vez, buscar o Palácio das Esmeraldas, o governo de Goiás. Mas isso é conversa para o próximo programa. O próximo episódio. Então, e quando o Paulo, né, naturalmente, como se ouvia, se assume a prefeitura nessa condição. Gente, como esse episódio tinha muito bastidor político, vocês viram, assim, a gente falou aqui, imagine se não fôssemos falar da administração em si de Íris, não daria tempo. Então, o próximo episódio a gente vai focar exclusivamente nas questões administrativas. E vamos falar, naturalmente, rapidamente da eleição de 2016, quando o Íris volta à prefeitura, a gente dá um pouco desse contexto ali no momento, mas a gente vai focar principalmente na parte administrativa da administração, da parte realmente administrativa da gestão de Íris de 2004, a 2010 e depois de 2016 a 2020.
Vai ser esse o recorte, porque senão ficaria um programa de 1h30, tamanho de um filme. Ninguém teria muita paciência para assistir esse episódio. Próximo falamos de Paulo verdade, Garcia. Mas isso é uma boa culpa do Íris, né? Quem mandou construir uma trajetória política desse tamanho? Né? Tão intrincada, tão cheia de detalhes e tudo. A gente é uma grande Imagina, personalidade histórica. A biografia do Íris, ela não se esgota em um só livro. Não vai ser só um pesquisador que vai dar conta disso, pai. Vão ter que ser várias obras para dar conta de toda a biografia de Íris, para compor. Realmente, vão ter que ser vários olhares para dar conta da trajetória de Íris Rezende. É um trabalho desafiador para a historiografia, não goiana, mas a historiografia brasileira, se debruçar. Aí, eu tenho certeza que é um personagem que vai render, já rende, e vai render boas obras acadêmicas, boas obras de pesquisa histórica daqui para frente. Mas a gente finaliza o episódio de hoje por aqui, lembrando que ficou meio bagunçado, mas vocês entenderam que era muito conteúdo. Então, no próximo episódio, a gente fala da gestão Paulo Garcia e no outro a gente vai falar da administração Íris, desse terceiro, da segunda e terceira gestão e da quarta gestão de Íris, da quarta eleição de Íris. Ficou bagunçado, mas é tudo Íris Rezende, você vai entender. Pai, que programa hoje foi bom, hein? Hoje rendeu, hein? Rendeu bastante, filho. Foi maravilhoso. Um programa com muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo, filho. Riquíssimo. Pai, até a próxima semana que vem falando da eleição e da administração de Paulo Garcia. Um beijo para você e até a próxima, pai. Até mais, filhinho. Um grande beijo, bem. E para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like aqui para nós. Isso nos ajuda muito a fazer com que o trabalho que desenvolvemos chegue mais longe. Peço também para que você compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com sua rapaziada, as pessoas que se interessam por história. É muito importante para nós. E é isso. Espero que estamos chegando ao final da série Goiânia e seus prefeitos. Espero que esteja gostando tanto quanto nós estamos gostando de produzir esse material, de levantar essa pesquisa. Muito obrigado a todos vocês.